Olá, seja bem-vindo ao programa Investidor em Ação. A gente vai falar sobre os fundos imobiliários e o mercado de ações para 2020. Para conversar com a gente está aqui o tecnólogo Gilvan Bueno. Ele é especialista em finanças e principalmente em investimentos. Seja bem-vindo, Gilvan. Tudo bem? Uma grande alegria revê-lo. E aí, preparado para 2020? Animado, as expectativas são muito positivas. Gilvan, eu queria que você fizesse primeiro um panorama rapidamente sobre 2019 e aí depois a gente entrasse nessa questão de 2020, principalmente na área de fundos imobiliários, a princípio. Excelente. 2019 vai se concretizar com números muito absolutos e robustos, né? Como assim números absolutos? Primeiro, o número de investidores em bolsa de valores aumentou, foi para um patamar de quase 2 milhões de investidores, um número que a gente buscava alcançar, mas tinha muitas dificuldades, porque o Brasil sempre pagou boas taxas de juros nos investimentos. Isso aconteceu muito porque um outro dado muito específico em 2019, que foi a redução da taxa de juros para um patamar nunca antes alcançado, que foi o patamar de 5%. Nesse cenário de 5%, os investidores tiveram a sensibilidade que era necessário conhecer novos ativos de investimento. E aí nós enxergamos o mercado de ações e os fundos imobiliários com as primeiras entradas dos investidores que buscam alto retorno ou melhores rentabilidades. E os fundos de investimentos, principalmente os fundos de ações e os fundos multimercados, tiveram uma ampla valorização. O que ficou de concreto em 2019? Primeiro, taxa de juros em patamares nunca antes alcançados, 5%, o investidor acreditando e tomando mais risco, né, aceitando ter risco na sua carteira e principalmente um número maior de investidores e uma procura ainda mais relevante para conhecer esse universo dos investimentos. Uma outra coisa que aconteceu muito também em 2019 foram os recordes, né, batidos pela Bolsa, né, 110 mil pontos. Ainda continua nesse patamar de crescimento? Qual a expectativa? Esse é um número muito bonito. Eu entrei no mercado, a Bolsa era acho que em torno de 50 mil pontos, então tive a oportunidade de presenciar esse crescimento nos últimos 11 anos. E a gente ficava com essa aposta, mas em janeiro eu sempre tenho um hobby, vamos colocar assim, um exercício de reler as literaturas do início do ano. Então nós tínhamos a projeção de 120 mil pontos, todos acreditavam, e alguns fatos acabaram acelerando esse movimento. Projeções para 2020, muitas pessoas, eu vou apoiar minhas decisões em algumas análises, principalmente das corretoras e dos bancos, que é um maior crescimento porque a taxa de juros está muito baixa e o PIB, né, inicialmente, né, o crescimento do país agora mostrou alguma recuperação, muito diferente do que muitos acreditavam. Então, se essa recuperação continuar acontecendo, ela ainda é baixa, mas como é que pensa o investidor? Até para ter uma linha de raciocínio. Ele olha principalmente o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, que o país está gerando de riqueza. Nesse momento, ele começa a projetar setores econômicos que podem se apreciar mais do que os outros. Então, você tem aqui o setor imobiliário, que puxou o ano do mercado de ações, você tem o setor de comércio, que puxou o ano, Black Friday agora mostrou números muito, muito robustos, e você olha o seguinte, o segmento de agronegócio, que já tinha sido responsável lá atrás por esse crescimento. Então, quando você olha para esses fatores isoladamente, você começa a projetar que o próximo ano você vai ter bastante crescimento. E aí o PIB é a contextualização desse sentimento. Então, o PIB agora foi muito positivo e mostra que em 2020 você tem expectativas muito mais otimistas. Isso é a expectativa. Agora, olhando a expectativa pela realidade, o governo tem que continuar fazendo ali pontos importantes e o empresário tem que ganhar confiança para que a gente consiga reduzir o desemprego. A gente tem muita procura, né, nesses últimos momentos, na questão de investimentos em ações, e a gente esbarra na questão da procura e da oferta. De que forma isso afeta o mercado financeiro? No dia 14 de novembro, o Valor Econômico publicou uma reportagem no Caderno de Finanças mostrando que no Brasil existem 325 empresas apenas listadas na Bolsa de Valores. Então você tem um movimento que é o seguinte, você tem apenas 325 empresas, mas você tem um universo de pelo menos 40 milhões de investidores querendo sair da poupança principalmente, buscar outros ativos, né? A poupança, se a taxa de juros for para um patamar de 4,5%, que algumas pessoas comentavam, ela vai render 3,15%, segundo a reportagem do jornal O Globo. Então, ela rendendo menos, você vai ter essa migração para o mercado de ações. Então, as pessoas que fazem isso aqui primeiro encontram 325 empresas, né? E um fato curioso, nós já fizemos até um programa anterior aqui falando dos IPOs, que a gente tinha uma expectativa de várias empresas abrirem capital, mas apenas 5 empresas ali conseguiram fazer isso muito bem. Foi a Centauro, foi a Vivara, foi a CA, foi a DMG, eu posso estar esquecendo
ali a próxima. Mas a gente não teve aquele fluxo de empresas abrindo capital, ou seja, você ainda tem poucas empresas. Então, para 2020, existe a expectativa de pelo menos mais 30 a 40 empresas abrindo capital. Esse número aumenta de empresas que estão ali listadas em bolsa de valores, porque você tem ainda aqui 40 milhões. Então, essa questão de oferta e demanda, ela vai sim construir uma elevação nos preços. Por quê? Você tem 40 milhões de investidores buscando 325 ativos para investir. Agora é preciso a gente sempre lembrar que você vai sair da poupança, que é um investimento muito conservador, é necessário você ter muita responsabilidade, pensar bem e ver qual é o seu perfil. Se você é um investidor arrojado, se você é mais conservador, para também não sair fazendo besteira, né, Giovanni? Sua pergunta é ótima, ela reforça o fundamento número 1. Quer sair de um investimento conservador? A primeira coisa é fazer o API, uma análise de perfil de investidor, entender o seu momento, entender como isso aqui funciona, para depois você avançar para outros caminhos. Porque às vezes você é um investidor conservador e vai para o mercado de ações sem experiência, sem sensibilidade, sem preparo, aí você tem uma experiência negativa, aí você perde dinheiro, você vai ficar escaldado, como dizem, né? Então você pode ficar um pouco escaldado. Então assim, vai partir para o mercado de ações, primeiro faz uma API, faz um investimento no conhecimento. Investir no conhecimento sempre é o melhor retorno. Voltando à questão dos fundos imobiliários ou mercado de ações para 2020, qual vai ser o carro-chefe aí, qual a melhor área para se seguir? Mercado de ações, fundos imobiliários ou dar uma segurada aí no ser mais conservador? A teoria fala que é importante você ter uma diversificação, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, o investidor que está construindo um portfólio, que está montando uma carteira, né? Então ele tem que segmentar. Então, ele pode ter uma parte em fundos imobiliários, uma parte no mercado de ações, uma parte em fundos, uma parte em renda fixa. Ou seja, quanto mais diversificado ele tiver, menor vai ser o impacto da volatilidade, da flutuação. Ou seja, ser atingido por uma incerteza, por algo que não estava no cenário. Porque, às vezes, você concentra todo o seu investimento num único segmento e esse segmento é atingido brutalmente, você vai ter seu patrimônio afetado. Então, você começa a diversificar. Pode ser, não pode te dar o retorno esperado, mas te dá a proteção devida. Agora, quando a gente fala sobre mercado de ações, parece que a gente está colocando medo em quem quer sair da poupança para o mercado de ações. Mas não necessariamente a pessoa precisa vender as ações que ela adquirir. Ela pode esperar um tempo também, valorizar e talvez nem vender, né? Continuar ali investindo nessa empresa. A não ser que a empresa declare falência, e aí são outros trâmites a serem seguidos, né? Eu estava fazendo uma palestra numa empresa e esse tema surgiu muito, porque o mercado de ações, nós temos que lembrar que é uma empresa. Às vezes a gente fala uma ação e acaba saindo do X da questão, que é o seguinte, é uma empresa. Então a empresa demora 2, 3, 4, 5 anos para dar lucratividade. Esse ano tem uma empresa que é a Positivo Informática, que o Valor Econômico também fez uma reportagem, subiu no ano 400%, saiu de R$ 1,87, foi para mais de R$ 20, porque ela fez todo um processo, né? Mas isso não foi do dia para a noite, a empresa teve momentos muito ruins. Então o mercado de ações é a longo prazo. E aí, para contextualizar isso, eu vou contar alguns casos bem legais, né? Em 2014, se eu não me engano, 2014, a ação da Petrobras foi a R$ 5,00, hoje está R$ 32,00. Né? Então, a ação da Gol já chegou a custar R$ 1,00, já chegou a bater aí quase atualmente R$ 50,00. Né? Então, as empresas elas estão se valorizando a longo prazo se elas fazem um dever de casa. Por isso que a função do administrador é importante. Ele tem que administrar bem suas finanças ali, administrar a empresa como um todo. É a alocação de capital que a empresa faz para dar lucratividade. Então, o mercado de ações ele é uma empresa, ele é um organismo, ele é um ser vivo, como dizem, né? Então, ele tem que ter esse cuidado. E às vezes a gente acaba esquecendo um pouco disso. Gilvan, sem falar especificamente as empresas em si, mas assim, quais áreas que têm uma tendência a se valorizar mais ao longo do tempo? Então, a teoria mostra o seguinte, quando tem uma recuperação econômica, o Brasil ficou muitos anos distante da recuperação econômica. Alguns setores performam melhor, tá? Então, esses são os setores comércio, varejo e a ideia ali do agronegócio, porque ele está no crescente. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o Brasil teve uma redução da taxa do cheque especial, limitada a 8%. Então, você pode enxergar que o setor de crédito vai estimular as pessoas talvez se organizarem, liberarem seus orçamentos, não se endividar. Então, você olha que comércio e varejo sempre andam primeiro, e o setor imobiliário também, tanto que o mercado de ações esse ano foi impactado pelo setor imobiliário. Lembrando sempre que aqui a gente não está defendendo uma tese de investimento, sempre gosto de apoiar minhas decisões em teoria. Então, a teoria mostra que
esses são os setores que avançam primeiro. Mesmo porque a única certeza que a gente tem é da incerteza. É boa, excelente. Então eu queria que você agora desse um conselho, né, aos investidores em ação, ou investidores em fundos imobiliários, ou no Tesouro Direto, para o ano de 2020. Excelente. O mercado brasileiro ele passa por uma nova construção. Isso é importante destacar. Durante muitos anos, diversas mentes do mercado financeiro falam o seguinte, que você investia, você não fazia esforço no Brasil. Você pegava seu capital, comprava títulos públicos ou deixava na poupança. Em 99, a taxa de juros já foi incríveis 22%. Em 2014, ela chegou a 16%, 17%, depois 14% e hoje está em 5%. Então, a gente nunca presenciou uma taxa de juros nesse patamar de 5%. Logo, os investidores terão que aceitar risco, conhecer novas alternativas de investimento. Então, invista no conhecimento, entenda o que você está investindo, não vá no afã, naquela ansiedade do investimento. O mercado brasileiro ele vai viver novas tendências, novas culturas que os investidores, principalmente os americanos, estão entendendo melhor. Dito isso, você tem que diversificar, entender bem, entender risco de crédito. A gente teve agora a Rodovias Tietê, uma empresa que deu um default. O que é um default? Deu um calote, e prejudicou mais de 18 mil investidores pessoas físicas. Então você tem que começar a entender o que está investindo. Então o meu grande conselho para 2020, invista no conhecimento. Isso aí. E nessa questão de investir em conhecimento, é válido lembrar que o Gilvan está à frente de um curso aqui em parceria com a Universidade Corporativa do Administrador, que é esse preparatório para a obtenção da certificação profissional 20, né, a CPA 20. Como está sendo o curso aí? Já tivemos algumas aulas. Quais são os principais pontos a serem destacados? A certificação CPA 20 ela é uma formação no mercado financeiro para quem está iniciando. Eu gosto de defender dessa maneira. Porque você acaba pegando todos os produtos, todos os veículos de investimento que existem e entendendo um pouco sobre eles. Logo, após essa experiência, você consegue ofertar, você consegue conversar, até numa entrevista de emprego, apresentar soluções, apresentar uma linha de raciocínio estruturada. Então o curso está atingindo muito esse objetivo, os alunos estão ficando bastante motivados, impactados, e a gente tem uma cultura, uma metodologia de estudo de caso. A gente pega os estudos de caso do mercado, apresenta para eles e começa a dissecar todos os tópicos da prova através desses estudos. Tem sido uma experiência muito rica. Eu sempre falo para eles que o mercado brasileiro está só iniciando e esse curso ele é uma série de cursos que nós ainda queremos fazer no CRA e está sendo construtivo. Muito bem. Muito obrigado, Gilvan. Imagina, foi um prazer, obrigado. Queria desejar boas festas para você e todos os seus familiares e nossos ouvintes. Boas festas também. Obrigado. E para você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Fique bem e até o nosso próximo encontro. Até lá.